Sabe, pouquíssimas pessoas na história deixaram uma marca tão profunda quanto Jesus de Nazaré. Nesta análise, a gente vai mergulhar na jornada de um homem cuja vida, ensinamentos e, claro, seu legado continuam a moldar o mundo até hoje. Vamos explorar os eventos que definiram essa trajetória e o tornaram uma das figuras mais influentes de todos os tempos. Bom, nossa jornada vai ter 4 partes. A gente começa lá nas origens humildes dele e no chamado que o colocou nesse caminho tão extraordinário. Depois, vamos ver de perto os milagres e as mensagens que simplesmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Na sequência, a gente analisa o confronto que se tornou inevitável com as autoridades e a crucificação. E para fechar, vamos explorar a ressurreição e o legado que ecoa até hoje. Então vamos lá, começando pelo começo. Os eventos que marcaram o nascimento de Jesus e o início da sua vida pública. Sabe, desde a manjedoura até o start do seu ministério, cada momento foi decisivo. É aqui que a gente entende como o cenário foi montado para a revolução que ele estava prestes a iniciar. Essa linha do tempo aqui resume bem os 3 pilares do início de tudo. Primeiro, a anunciação, quando um anjo revela a Maria o destino divino do filho. Depois, o nascimento numa manjedoura, que já é um símbolo de humildade, de proximidade. E por fim, o batismo, que é o momento da confirmação divina, o pontapé inicial da sua missão. Cada um desses pontos não é só um fato, é um sinal do que estava por vir. Olha, essa frase, vinda dos céus, é um verdadeiro divisor de águas. Ela não só confirma quem Jesus era para quem estava ali, mas basicamente o lança na sua missão. A partir daqui, ele deixa de ser o carpinteiro de uma cidade pequena para se tornar uma figura pública, pronto para desafiar as estruturas de poder e transformar a vida das pessoas. É o ponto de virada que define todo o resto. Ok, agora que a gente já entendeu as origens, vamos avançar para o coração da missão dele, os milagres e os ensinamentos. É aqui que ele mostra seu poder e apresenta uma visão de mundo completamente nova, uma ética revolucionária que convida a uma transformação profunda. Vamos conhecer um ensino tão radical que mudaria para sempre o jeito de entender justiça, amor e espiritualidade. No seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, Jesus inverte totalmente a lógica do mundo. Ele não começa com regras, com proibições. Ele começa com bênçãos para os esquecidos, para os oprimidos. Ao dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, ele coloca os humildes, os marginalizados, no centro do reino de Deus. É uma declaração muito poderosa que desafia as hierarquias da época e que, vamos combinar, ressoa até hoje. A mensagem de Jesus, como a gente vê aqui, focava muito no que a pessoa é por dentro, não só no que ela faz por fora. Ele chama as pessoas a serem misericordiosas, a buscarem a paz, a serem humildes. A ideia de ser a luz do mundo e de juntar tesouros no céu, tudo isso é um chamado para transformar o caráter para uma vida guiada pelo amor e não só pela obediência a regras. E aqui a gente vê o tamanho da revolução que Jesus propôs. A lei do olho por olho, por exemplo, buscava limitar a vingança, mas ainda trabalhava na lógica da retribuição. Jesus vai muito além. Ele propõe uma justiça baseada no perdão, no amor incondicional, até mesmo pelos inimigos. É uma virada de chave radical, que convida a quebrar o ciclo da violência e construir relações com base na reconciliação. E os ensinamentos vinham acompanhados de atos que, bom, deixavam todo mundo de queixo caído. Os milagres, como transformar água em vinho, curar doentes, até ressuscitar os mortos, não eram só uma exibição de força. Eram sinais de que o reino de Deus estava chegando, uma demonstração de que a compaixão podia restaurar a vida e trazer esperança onde só havia desespero. Aqui, Jesus faz uma das suas declarações mais profundas. Quando ele se apresenta como o pão da vida, ele não está se colocando só como um mestre ou um profeta. Ele se posiciona como a fonte de tudo o que é necessário para uma vida com propósito. É como se ele dissesse que, assim como o pão sustenta o corpo, ele sustenta a alma. É um convite para encontrar nele a verdadeira satisfação. Claro que essa popularidade toda e essas declarações tão ousadas não passaram batido. A mensagem dele sobre um novo reino e a autoridade que ele dizia ter para perdoar pecados o colocaram em rota de colisão direta com as elites religiosas e políticas da época. O conflito era inevitável. Agora a gente vai ver como essa tensão foi crescendo até chegar o clímax trágico da crucificação. Essa pergunta, feita pelos críticos dele, mostra exatamente onde estava o problema. Para eles, quando Jesus afirmava perdoar pecados, ele estava cometendo blasfêmia, tomando para si uma autoridade que era exclusiva de Deus. E no contexto da época, essa era a ofensa mais grave que alguém poderia cometer. Foi basicamente esse o ponto
que selou o destino dele. Na sua última refeição com os discípulos, um momento super íntimo, Jesus transforma um ato simples num símbolo muito poderoso. Ele basicamente reinterpreta a própria morte que estava para acontecer, não como uma derrota, mas como um sacrifício. O cálice se torna o símbolo de uma nova aliança, um novo pacto entre Deus e a humanidade, selado com o sangue dele. É um momento de uma carga emocional imensa. A partir da última ceia, tudo acontece muito rápido. Em questão de horas, Jesus passa de uma ceia com amigos para traição, prisão e um julgamento feito às pressas. Cada passo dessa linha do tempo o leva sem desvio em direção à cruz. Uma progressão trágica, mas que, segundo os evangelhos, fazia parte de um plano maior. Diante do sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa da época, Jesus é colocado contra a parede com a pergunta decisiva. E a resposta dele, "Eu sou", é uma afirmação direta. Com essa declaração, ele não deixa nenhuma dúvida sobre quem ele afirmava ser, e para os acusadores, ele comete o crime de blasfêmia, que era punido com a morte. Ali, a sentença estava selada. O julgamento toma um rumo bem estranho. Pôncio Pilatos, o governador romano, diz que não encontra crime nenhum nele segundo a lei romana. Só que a pressão da multidão, que estava sendo incentivada pelos líderes religiosos, era enorme. O grito por sua crucificação ecoa, e Pilatos, num ato de pura conveniência política, cede. E assim Jesus é entregue para uma das execuções mais cruéis que existiam. A crucificação parecia o fim trágico da história, mas a morte não teria a palavra final. O que aconteceu no terceiro dia não foi só um finalzinho, foi o grande clímax de toda a narrativa. O túmulo vazio se tornaria o alicerce de um movimento que mudaria o mundo para sempre, transformando o desespero em uma fé inabalável. Vamos tentar imaginar a cena. Amanhece, terceiro dia. Um grupo de mulheres seguidoras fiéis de Jesus vai até o túmulo. Elas esperavam encontrar uma pedra pesada, guardas, mas, em vez disso, encontram a pedra removida, o túmulo vazio, o choque, a confusão e a pergunta que ecoaria por séculos. O que aconteceu com o corpo de Jesus? E a resposta para essa pergunta é o ponto central da fé cristã. A frase "ele ressuscitou", como havia dito, não é só uma explicação para o túmulo vazio, é a afirmação de que Jesus venceu a própria morte. Esse é o clímax da história, o evento que transforma um Messias crucificado no Senhor ressuscitado e que valida tudo o que ele disse e fez antes. Mas só o túmulo vazio talvez não fosse o suficiente. O que realmente transformou aquele grupo de seguidores assustados em testemunhas corajosas foram as aparições de Jesus ressuscitado. Vários relatos descrevem encontros com ele depois da ressurreição, onde ele come com os discípulos, mostra as feridas, conforta eles. Essas experiências foram o que transformou o desespero numa crença que não podia ser abalada. O encontro com Tomé, o discípulo que duvidou, é um momento muito importante. E as palavras de Jesus a ele, "Bem-aventurados os que não o viram e creram", ecoam até hoje. Elas estendem essa bênção da fé a todo mundo que não teve a chance de ver Jesus pessoalmente. É um chamado para crer não com base no que se vê, mas na força do testemunho e na experiência da fé. Antes de sua ascensão, Jesus deixa uma última instrução conhecida como a Grande Comissão. Ele basicamente encarrega seus seguidores de levar sua mensagem para todo mundo, de pregar sobre sua vida, morte e ressurreição. Essa ordem transforma um pequeno movimento local numa missão global. Um punhado de pessoas comuns recebe a tarefa extraordinária de espalhar uma história que mudaria o curso da civilização. E assim a gente chega ao final desta análise. Mas o impacto da vida de Jesus está longe de acabar. A pergunta que fica é a questão fundamental que intriga historiadores, filósofos e pessoas de fé há 2000 anos. Como a vida de um homem da Galileia, que nunca escreveu um livro nem liderou um exército, se tornou a história que remodelou o mundo? A resposta talvez não esteja só nos fatos históricos, mas no poder transformador da sua mensagem, que continua a ecoar em incontáveis vidas até hoje.